ver, ok. Pronto. É assim, eu agradeço-lhe o seu incentivo, mas sabe o que é? Eu queria mais o canal para dar informação. Eu percebo, Estás a mas perceber? Dar informação às pessoas e elas abrir, como é o que se chama o canal, abrir as mentes eu percebo para. aquilo que está a Mas dizer, está a perceber? mas Porque se me permite, eu não tenho nada não de interessa, porque a sua especial. imagem não tem a ver com isso, tem a ver com a autenticidade. E eu acho que eu enquanto, Eu percebo. e digo-lhe isto com todo o coração, como uma forma de ajudar, e a Claro, Alexandra é eu livre de agradeço não imenso. aceitar. Mas eu olho para o site, como lhe disse, para o canal, e acho que tem um potencial enorme. Mas acho que quem procura informação fidedigna fica um bocado relutante quando vê um avatar. Eu acho que as pessoas gostam de se conectar Eu não com a queria que as pessoas. pessoa, Pois, eu sei que as pessoas gostam mas eu não pretendia que as pessoas se fixassem na minha imagem, mas sim mas não no tem a ver com conteúdo. isso. Tem a ver com a Eu sei, autenticidade do eu ainda tenho que canal. dar o clique. Vamos ver como é que Não tenha corre. problemas com isso. Olha, eu também comecei a pouco e Para pouco, já, olha, por isso não se estresse com isso. sou uma cinquentona de. Pronto, acho que não tenho nada a Mas oferecer, eu também sou senão cinquentona, a. estou nos 50, mas pronto. Não tem a ver com isso, Mas, não tem a ver. sim, sim, eu estou a perceber. Eu sinto que tem a ver com a autenticidade, com a Uhum, credibilidade que dá. claro. E acho que, isto é a minha opinião, obviamente, vale aquilo que vale, mas ainda por cima com o tema que é, eu acredito que dê muito mais autenticidade, muito mais credibilidade e ajuda a alavancar o canal. É só isso. Porque as Sim, sim, eu estou a pessoas perceber. criam empatia, e veem que é uma pessoa que está Claro. a fazer aquilo. Apesar de que eu alguns é a minha voz, não é? Sim, O avatar mas não é a deixa de minha ser o voz, claro, avatar. claro. Eu Mas eu vou fazia. pensar, eu vou Então, agora, pensar a quando ver se ganho publicar este, coragem. Pois inevitavelmente está é, a agora vai sua. ter que ser, Portanto, sim, é porque é o uma entrevista. universo, é o universo a abrir-lhe a porta É, para fazer é. assim. Olha, Margarida, então o que eu pretendia era, se calhar, é um encaminhamento lógico, é contar um bocadinho da sua história. Eu sei que tem a sua história na sua página, como é que começou. Olha, E, sim, e diga, peço pronto, desculpa. e contar um bocado da sua história, desde a infância, se tinha este dom já desde que nasceu, ou se é daquelas pessoas que tiveram, geralmente às vezes têm uma experiência de quase morte e que ficam com aquelas uh, psíquicas e Uhum, pronto, contar um bocadinho então e íamos por aí, começávamos por aí. tudo bem. É assim, no meu caso, começou desde pequenina. Eu desde que me lembro de ter, como eu costumo dizer, três dedos de testa, que sempre me lembro de sentir coisas, ver coisas, ouvir Uhum. coisas na casa dos meus pais. Mas era um assunto que era muito tabu na época. De onde eu sou, hoje em dia já é uma cidade maior, mas antigamente eu tenho 50 anos, portanto, há 40 e tal anos 40, atrás, pois. era um meio muito conservador, muito simples, muito pequeno. Depois evoluiu com o tempo, antigamente até era uma vila, e, portanto, não era um assunto que se falava. Portanto, havia muito aquela coisa de ser da minha imaginação, Uhum. de ser impressão minha. E, e é como eu não me recordo se tenho isso escrito no meu site ou não, porque também não queria que fosse um testamento, mas Claro. eu lembro-me que a casa dos meus pais tinha uma zona que nós chamávamos a zona do poltergeist, isto por desconhecimento de causa, hoje em dia, não é? Obviamente já vejo as coisas de outra É forma, isso. mas Já eu tens chamava mais a zona. vocabulário. Exatamente, nós chamávamos, e eu digo nós porque eu lembro-me que a dada altura as minhas irmãs também sentiam, não era só eu. Depois, com o tempo, acho que a mais velha se desconectou completamente, a mais nova não sei, mas eu penso que durante algum tempo ela ainda esteve de alguma forma ligada, que eu saiba não trabalha nesta área, mas sei que tinha essa curiosidade. Porque nós, quando subíamos para o primeiro andar da casa dos meus pais, entre o primeiro patamar e depois passando pela cozinha, porque o nosso quarto era depois da cozinha. Havia ali uma zona que era terrível. Nós estávamos constantemente a sentir e ver e a ouvir coisas, era muito estranho. E eu lembro-me de até perguntar aos meus pais se tinha acontecido alguma coisa ali. E eles diziam que não, que nós éramos malucas, enfim, aquelas coisas.
depois, tentando resumir aqui um bocadinho, eu depois comecei a perceber que, por exemplo, quando eu me casei, na casa para onde eu fui, continuava a acontecer. Depois eu mudei de casa, passado 2 anos, voltava a acontecer. Aí era bastante intenso até. E eu percebi que o problema não era das casas, não quer dizer que as Casas, pois. casas não tivessem ali alguma Sim, sim, energia, sim. mas que a questão era minha. Só que na altura, vamos lá ver uma coisa, há 30 anos atrás não havia a internet como há hoje em dia. E, portanto, eu ainda tentei perceber o que é que se passava e tudo mais, mas não conseguia encontrar ninguém. Eu hoje em dia sinto que as coisas acontecem na altura que têm de acontecer. E, portanto, eu naquela altura não estava preparada para lidar com isto. Há pessoas que vêm mais cedo, há pessoas que vêm mais tarde. E, basicamente, o que aconteceu foi depois, quando eu fui mãe, e especialmente da minha segunda filha, portanto, tive o meu mais velho, depois ela tem 3 anos de diferença do irmão, mais ou menos. E foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a entrar um bocado em stress, porque eu tinha uma energia masculina que eu hoje vejo mais como um guia, que andava sempre atrás de mim, para todo lado. E era muito avassaladora a energia dele. Eu não conseguia lidar com isso. Eu estava em modo mãe e não conseguia lidar com aquilo. Então, na altura, eu tentei afastar isso tudo de mim e de alguma forma fiz algumas coisas para que isso acontecesse. E não é que tenha desaparecido completamente, mas eu costumo dizer é como se tivesse posto numa gaveta da minha mente e está Com lá uma e eu, intenção, então entrou, exatamente, fechou. Pois. eu pedi para ir para a luz e para me deixar em paz e enfim, e ele curiosamente respeitou isso e pronto. E portanto, durante os 17 anos seguintes, esse assunto não é que eu não sentisse, porque eu, por exemplo, eu também trabalho no setor imobiliário, aliás, era o meu trabalho normal. E muitas vezes, quando nós íamos a certas casas, eu sentia, não eram todas, mas em algumas casas eu sentia energias na casa, estranhas. E havia casas que tinham energias muito densas e fazia-nos alguma confusão estarmos lá. Mas nessa altura eu continuava a não. Eu tinha imenso medo. Posso dizer que era uma das coisas que mais me bloqueava, era o medo. Eu tinha imenso medo de encarar isto, de lhes perguntar o que é que queriam, porque eu achava que se ia manifestar qualquer coisa e que eu não sabia lidar com aquilo, e Não portanto, sabia lidar com isso, não é? Não tinha ainda. peço desculpa, não tinha ainda Sim. despertado propriamente para esta questão e para o entendimento do que é a morte e o que é a vida após a morte e desmistificar um bocadinho tudo isto. Bom, quando é que isto surge novamente? Isto surge há cerca de 2 anos e meio, já a caminho dos três, e tem sido muito rápido, lá para cá tem sido bastante rápido, e é curioso porque eu lembro-me de questionar um professor meu, porque é assim, eu acredito que independentemente das nossas capacidades, eu não lhe chamo propriamente um dom, porque é algo que todos nós temos. Isso é importante as pessoas perceberem, Uhum. porque as pessoas têm muito aquela tendência, é um dom que é exclusivo de alguns. Não, é uma Exclusividade, mas capacidade não é. que Sim, tem que todos ser nós trabalhado, não temos. é? E, Sim. exatamente. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, enfim, mas é uma capacidade que nasce connosco, com todos nós. E, portanto, eu questionei muitas vezes porque é que isto tinha acontecido, porque é que tinha desaparecido naquela altura, independentemente de eu ter feito para isso porque é que apareceu na altura em que apareceu, e uma vez houve um professor meu que me disse assim, então mas diz-me uma coisa, o que é que aconteceu na tua vida nessas alturas? E eu disse, bem, quando eu pedi para se afastar, eu era mãe há pouco tempo, portanto há 3 anos, os meus filhos eram muito pequeninos, a minha filha era bebé, o meu filho tinha 3 anos, e eu não estava a conseguir lidar com aquilo. Depois comecei a pensar, e então, quando voltou a surgir, e eu digo isso no meu site, eu literalmente eu senti um chamamento, era uma coisa que me impelia para É isso que eu isto. queria falar, exatamente, Era, aquele clique é aquele clique, na altura, era uma sim. coisa visceral, foi muito estranho, porque eu não consigo, não tenho outra palavra para descrever, senão isso, era um chamamento, era algo que de repente entrou dentro, não entrou, obviamente, mas se apoderou de mim, que eu tinha de fazer isto, Foi eu importante. sentia que era o meu caminho. Uhum. E então, eu depois comecei a pensar, e foi precisamente na altura em que a minha filha estava no 12º ano e começou à procura de faculdades para se candidatar. E ele disse assim, então e o que é que acontecia a seguir? E eu, pois, realmente eu passo a ter muito mais tempo, porque eles estão os dois fora. Eu não deixo de ser mãe dos meus filhos, eu continuei e hei de ser até morrer, mas deixei de ter aquela coisa de... Eles já são adultos, não é? Portanto, estão no Aquela início dos preocupação 20. constante, não é? De Já ter... tem A mais tempo para preocupação está si. sempre, mas não é aquela coisa de Sim, quando são sim. crianças, é Pois. diferente. E, portanto, eu passei a ter tempo para mim.
E isso foi curioso quando eu percebi isso. Depois, o que aconteceu foi que eu comecei à procura de tudo o que tinha a ver com isto, de cursos, de alguma coisa que me ajudasse a desmistificar, porque eu tinha imenso medo da morte. Para mim, a morte era uma coisa terrível. Para muita gente, por isso é que eu também gosto É, estou a fazer este canal para as sim, pessoas perderem o medo da morte, porque a sim, morte é só uma sim, passagem. Não exatamente. é, eu acho que é pelo seu trabalho que nós temos evidência que Sim, mas nós continuamos. é muito importante nós desmistificarmos. Para mim, foi um Exato. clique enorme quando eu percebi isso. E eu ainda nem sequer estava propriamente a fazer curso, porque eu fiz já vários cursos ao longo destes 2 anos e meio. 2 anos e meio tenho feito imensa formação, porque sinto essa necessidade de desenvolver outras ferramentas. E na altura estava a fazer apenas um treino, uma coisa muito simples, e tive literalmente uma epifania quando percebi que a morte é só uma passagem e que comunicar com os entes queridos que já partiram é quase a mesma coisa de nós estarmos aqui a falar. Basicamente, eu estou a aceder a uma frequência, como se fosse uma telefonia, um rádio, eu estou a sintonizar uma frequência Uhum. e estou a receber informação deles. E isso para mim foi completamente aquilo que Abriu-lhe uma completamente olhos. foi o que me permitiu esse exato momento. É engraçado como é que às vezes há coisas tão simples que têm um impacto tão grande em nós. A vida. Foi isso que me permitiu perceber que não há necessidade de ter medo. A morte é só uma transição. Claro que, e às vezes as pessoas perguntam-me isso, mas não tens pena ou não te custa? Com certeza que sim, porque eu não faço ideia quantos anos é que vão estar nesta vida, isso, como eu costumo dizer, ao Criador depende, ele é que sabe quanto tempo é que eu cá estarei, mas o tempo que me é reservado aqui na Terra, espero que seja longo, não sei, mas pronto, é o que for. Obviamente que durante esse tempo eu deixo, até eu desencarnar, eu deixo de poder lidar com as pessoas que eu amo. Os Uhum. meus avós, os meus bisavós, amigos, tios, enfim. E custa muito, obviamente, portanto, mas consigo encarar, mesmo quando é alguém que parte, e por exemplo, eu lembro-me deste ano, no início mais ou menos a meio do ano, em abril, houve um amigo meu que faleceu e custou-me imenso. Mas depois eu pensei assim, não, mas ele está num sítio bom, e eu sei que ele está num sítio bom. E portanto, isso para mim enche-me imenso o coração e permite-me ver as coisas de outra forma. E depois, à medida que eu fui trabalhando e fui fazendo formações e fui acedendo a mais informação, e é muito giro porque à medida que nós nos permitimos a desenvolver as nossas capacidades, por assim dizer, e como digo, não vou chamar de dom porque todos temos, as nossas capacidades, eles também, e quando eu digo eles, não são só os nossos entes queridos, são também os nossos guias, os nossos anjos da guarda, os seres estelares, enfim, tudo o que é da luz também nos ajuda Claro, a evoluir, porque vão-nos mostrando outras coisas, e claro isso é que sim. fantástico, as coisas que Claro, eles claro. nos É um mostram. mundo, é outro mundo É outro mundo, que nós e temos é uma preciso. ideia, mas deve Sim. ser extraordinário. Acho que é muito importante nós termos a capacidade de abrir a mente, porque se há coisa que me tem acontecido, e por exemplo este ano então tem sido mais, é o cair de uma série de crenças limitantes que eu tinha, de crenças de achar que isto tem de ser forçosamente assim. Não tem nada de ser assim. E é aproveitarmos o tempo que nós estamos nesta vida, que é muito curto, e, e às vezes há chatices que as pessoas têm umas com as outras que são tão desnecessárias. E quando eles nos mostram, por exemplo, há muitos deles que vêm, isto por causa das mensagens, que vêm até pedir desculpa por coisas que aconteceram, ou mostram situações em que havia desavenças, por exemplo, familiares, e do outro lado, assim que. Não tem as importância nenhuma, não é? E eles, às vezes eles acho que libertaram isso porque também é importante para eles evoluírem enquanto espírito, não é? Enquanto alma. E é muito giro, eu gosto imenso. E é um mundo, literalmente, fascinante. queria lhe perguntar também, em relação não gosto daquilo que chamemos dom, mas toda a gente tem, não é? Sim, Queria que me caracterizasse em relação aos cleres, os é ingleses assim, chamam-lhe os cleres.
Eu chamo os Clares, é Tem algo. as três, tem os três Sim, versos? sim. Ah, ok. Embora o que eu tivesse mais desenvolvido e Ginásio, tive, não sei o quê. sim, eu já explico. Os Clares basicamente é um sentido que nós temos, no caso, existem vários Clares, mas os principais são a clarividência, a clarisciência e a clareaudiência. Há outros, há o claridegustação, o olfato, enfim, há uma série. No fundo, são os sentidos que nós temos fisicamente. Exato. Mas eu, quando falo, e por isso é que chamo os clairs, porque é clarividência, é a visão Claro, clara, claro, o sim. sentimento claro, a audição clara, não é ver com os olhos, os meus olhos físicos, não é ouvir com os meus ouvidos físicos, não é sentir, embora às vezes parece real, é algo diferente. E não sei se consigo explicar muito bem, mas. É como, por exemplo, a visão, é ver através da minha tela mental, daquilo que nós chamamos de terceiro olho. A audição, a mesma coisa. A audição é, eu acho que a forma mais fácil de explicar é como se, quando nós estamos, a pensar em alguma coisa, há uma voz interna na nossa cabeça, certo? E, portanto, é como se fosse isso, mas nós sentimos a diferença. Mas é engraçado, como diz que toda a gente tem, eu não estou a desenvolver, mas faço meditação. E Uhum. já consegui distinguir por duas vezes pensamentos que eu sei que não são meus. Exatamente. Isso é muito interessante quando nós começamos a É, perceber. é, Porque é o que incrível. acontece é que antigamente, se formos a ver, as pessoas antigamente eram muito mais espirituais do que hoje em dia, eram muito Uhum, mais ligadas aos ciclos da lua, às uhum. colheitas, enfim, a todas essas coisas, não é? E com o tempo isso foi-se perdendo. E as pessoas hoje em dia estão tão focadas no telemóvel, nas coisas do dia a dia, na televisão, enfim, o que seja, que não estão sintonizadas com as suas capacidades que nós temos. E quando eu digo que não são dons, não são dons por causa disso. Eu acho que é muito importante falar sobre essa questão do ser um dom ou não ser um dom, porque a história de ser um dom e de ser uma escolha, algo muito específico de uma elite, vá lá, dos escolhidos ou qualquer coisa assim do género, Sim, sim. tem a ver com, portanto, isto acaba por ser muito trazido com Allan Kardec, esta nova vaga, não é? No final do Uhum, século XIX. E o que aconteceu foi que houve muitos charlatães que começaram a aparecer na altura. uhum. E as pessoas, como quem fazia a sério, que queriam separar, entre aspas, o trigo do joio e demonstrar, não, não, isto, nós sabemos fazer isto, aqueles estão a fazer uma coisa diferente. Então, eu vejo isto neste entendimento e de coisas que estudei e coisas que li, vem muito nessa direção de era uma coisa especial de alguns. Assim como, por exemplo, às vezes as pessoas falam, porque é que é pago e porque é que não é pago, porque falava-se que se fosse pago é porque a pessoa não perdia o dom, enfim, É mesmo, pronto. sim, sim. E porquê é que isso acontecia? Se for ver, por exemplo, houve tanto o Kardec foi, e falo do Kardec, que é o mais conhecido desta era, mais recente, por assim dizer, Quando o surgimento do é o espiritismo, surgimento do é, espiritismo, sim. Ele é o espiritismo, pai do espiritismo, embora é, aquilo que eu faço não é propriamente espiritismo, é mediunidade, mas eles acabam por se tocar, são técnicas diferentes, mas pronto, mas acaba por ser a mesma coisa, no fundo. Mas, por exemplo, o Chico Xavier, que foi um médium, um espírita muito conhecido no Brasil, uhum, eles foram altamente perseguidos, inclusivamente havia hospitais, psiquiátricos para pessoas médiums específicos para isso. Por exemplo, no Brasil, o último foi em 1980. Agora imagino, por exemplo, aquilo que eu sim. faço hoje em dia, se fosse há 100 anos atrás, eu já estava posta no manicômio, eu e todos os colegas que fazem isto. Então tinha sido queimada na fogueira, E exatamente, se formos mais para trás. mais E, para trás portanto, ainda. Sim, acabou por ser uma coisa que foi, uma crença que foi instituída nas pessoas de que era algo privilegiado só de alguns. Mas não é, é algo que todos nós temos. E aquilo que eu costumo dizer de uma forma muito prática é como jogar à bola. Toda a gente tem a capacidade de chutar uma bola. Mas depois há os Cristianos Ronaldos da vida e há os jogadores de bairro e coisa assim do género. Portanto, é necessário aperfeiçoar. Não estou de modo algum a comparar-me ao Cristiano Ronaldo, nem um pouco mas mais ou menos. é treino, Mas é é treino, é esforço, treino. E tem quem, um quem talento, mas precisa ser exatamente. As treinado. capacidades estão cá, nós depois temos de aprender a desenvolvê-las. E eu, na minha humilde opinião, eu já ouvi pessoas a dizer: não, nós não precisamos de formação nenhuma e não sei o quê. Eu acho que sim, eu acho que é muito importante nós termos.
alguém que nos oriente, alguém que nos ajude, até do ponto de vista ético. Alguém que nos ajude a perceber todas estas coisas, porque, por exemplo, e é como digo, eu tenho feito imensa formação e houve coisas que no início eu não aprendi, ou não, e eu aprendi imensa coisa e sou-lhes muito, muito grata porque foram eles que me permitiram iniciar, por assim dizer. Mas depois é tal e qual como quando nós vamos para a faculdade, nós depois temos necessidade de fazer mais qualquer coisa a seguir. E aqui aconteceu isso, e portanto vamos desenvolver outras ferramentas de coisas e estamos sempre a aprender. E é muito curioso porque eu falo com pessoas que estão há 20, há 30 anos a fazer isto e eles continuam a fazer formações porque há sempre qualquer coisa diferente. E, portanto, é importante nós irmos desenvolvendo. Voltando, e peço desculpa que eu afastei-me aqui um bocadinho dos scleres, voltando aos scleres, basicamente é isso, a clarividência é a capacidade de eu ver imagens que são postas na minha tela mental e, por exemplo, eu no início não conseguia fazer mediunidade ou registros acásticos, que é o que eu mais faço atualmente, sem ter os olhos fechados, tinha sempre os olhos fechados, não conseguia ter os olhos abertos e hoje em dia já consigo fazer, porque lá está, são coisas que se aprendem. E, portanto, eu estando a olhar, eu vejo, não vejo com os meus olhos físicos, porque se tiver a ver com os meus olhos físicos não é clarividência, eu vejo através da minha tela mental, o mesmo o ouvir e o sentir. E, por exemplo, em relação ao sentir, é muito interessante porque eles fazem-nos sentir aquilo que eles sentiram ou aquilo que eles pensam. Porque o sentir é muito mais do que só o sentir, por assim dizer, ou só o sentimento. Eu, por exemplo, quando a Alexandra me perguntou se eu tinha os três, eu disse-lhe que sim e tenho, mas a clarisciência era o que eu tinha menos desenvolvido. Eu era muito clarividente e muito clareaudiente, e continuo a ser. Mas o que aconteceu foi que quando eu comecei a trabalhar a minha clarisciência, a minha visão ficou um bocadinho abafada. É curioso. E eu sei que depois ela acaba por voltar, porque agora eu estou a trabalhar a parte da clarisciência. E é muito interessante porque nós, através do sentimento, eles fazem-nos ver através do sentimento. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo. Eu não vejo. Eu, por vezes, vejo as pessoas, as consciências, há alturas que vejo imensos pormenores físicos e há alturas em que eles não se mostram. Eu só os sinto. E claro que aí é mais difícil, porque eu tenho de confiar naquilo que sinto, não estou dependente da visão, que é muito mais simples. E o que acontece é que eu não, mesmo quando eu vejo muito bem, quando eles se mostram, e às vezes vejo pormenores incríveis de a roupa, o cabelo, a mola, os brincos, enfim, coisas que eles me mostram, eu nunca vejo a cara. Eu vejo, por exemplo, eu estou de lentes. Se eu tirar as lentes, eu não consigo ver nada. Vejo desfocado. E eu vejo assim, eu vejo a figura da cara, mas eu não vejo, a cara, vejo uma silhueta da cara. Não vejo a definição dos olhos, da boca, etc. Mas eles às vezes fazem, como eu costumo dizer, uma espécie de um zoom ou porque as sobrancelhas têm um pormenor porque são muito grossas e eles querem fazer essa referência, ou porque as orelhas são muito grandes ou são muito pequenas, ou têm um pormenor qualquer, ou o nariz tem um formato qualquer, eles às vezes fazem isso, fazem como um zoom para eu ver aquele pormenor específico. E, por exemplo, eu tenho colegas minhas que conseguem ver a cor dos olhos. Eu nunca consigo ver a cor dos olhos, mas eu sinto a cor dos olhos. E é muito engraçado. Quando as pessoas. Peço desculpa. Isto do inverno é terrível. É muito engraçado quando eles me mostram isso, ou me fazem sentir isso, e eu digo isso às pessoas: olha, estão-me a mostrar que ou é verde, ou é azul, ou o que seja, e as pessoas dizem, é verdade, tinha esta cor assim, assim. E portanto, isso é algo com que é aquilo que eu chamo uma evidência. O ouvir pronto, essa é, para mim, dá-me imenso jeito, entre aspas, porque eu ouço imensa coisa. Eu ouço palavras, frases inteiras. E depois, quando nós começamos a desenvolver todas, ou todos, eles começam a vir todos em conjunto e nós não conseguimos dissociar uns dos outros. E depois começam a vir outros esclares, como por exemplo o olfato. Eu lembro-me, por exemplo, ainda eu andava a treinar, e eu convidei algumas pessoas na altura para trabalhar, pronto, porque é preciso de voluntários, é mesmo assim. Claro. É a única forma de treinar. E eu lembro que houve uma pessoa que tinha perdido o filho há relativamente pouco tempo
E ele mostrava-me, ele fez-me sentir um cheiro químico muito estranho. E, ah, e depois eu dizia-lhe, cheirava-me ao hospital, uma coisa química. Eu não conseguia identificar o cheiro, era um cheiro estranho. E a mãe disse-me assim: eu percebo que é porque ele estava no IPO e fazia quimioterapia, é aquele cheiro do IPO. E portanto isso é muito interessante, assim como, por exemplo, se eles estão altamente medicados, ou estiveram altamente medicados, ou se estiveram sob o efeito de alguma droga ou qualquer coisa, normalmente eles fazem-me sentir super zonza. Se tiveram ataques cardíacos ou um problema no coração, fazem-me sentir uma dor no peito. Enfim, normalmente nas zonas onde aconteceu qualquer coisa, eles fazem-me sentir no meu corpo Causa da físico morte isso. ou que deu Exatamente. origem à E morte. assim, pode não ser só a origem à morte, às vezes foi aquilo que desencadeou ou foi Ah, alguma exato. situação específica. Uhum. Eles fazem-me sentir isso porque é uma forma de quem cá está. No fundo, aquilo que eles fazem é trazerem-nos evidências para a pessoa perceber que de facto Saber quem é. Sim, está a sim, falar sim. com aquela pessoa. Uhum. E pronto, e depois é como eu digo, os esclares é algo que se vai desenvolvendo e que mesmo quem não faz mediunidade também é muito importante, por exemplo, para o trabalho psíquico. O psíquico é o quê? É aceder à informação da pessoa viva. E as pessoas às vezes fazem alguma confusão e confundem um É, psíquico com um médium. exato. Normalmente, um médium também é psíquico, mas o psíquico não tem necessariamente de ser médium. Exato. Assim como existe outra coisa que é o vidente, e às vezes há uma confusão entre o vidente e o psíquico, não é exatamente a mesma coisa, mas pronto, mas estão interligados. E portanto, isso são tudo coisas que são ferramentas que nós podemos trabalhar. E, por exemplo, a pessoa pode-me pedir só uma consulta psíquica e eu faço-lhe uma consulta psíquica ou com guias ou uma coisa qualquer. Hum, Estou a aceder à energia da pessoa viva, ao ambiente da pessoa viva. E Uhum. isso também é importante ter os clares. A Alexandra estava a dizer, quando eu faço meditação, eu já começo a notar a diferença. A meditação é ótima para isso, porque Arranca a nós pessoa. começamos a abrir a Uhum. nossa mente, o nosso Fica em corpo, a nossa silêncio, consciência e acalma a exatamente, mente. calmar a mente. É muito Uhum. importante. Por exemplo, quem faz Reiki também normalmente é muito claricenente. Enfim, há várias Tem algum coisas. ritual? Faz meditação? Ou É assim, eu por faço, exemplo, antes de cada sessão, faz algum tipo faço. de. Para já eu preciso acalmar a minha mente, eu preciso estar sossegada. Faz-me imensa confusão quando tenho pessoas a fazerem barulho aqui à volta porque eu não consigo concentrar e se calhar um dia mais tarde, porque é assim, eu admito, Com o treino, estou em baby faz steps ainda, diferença. como eu Pois. costumo dizer, há pessoas que já têm muitos mais anos do que eu estou a fazer isto há relativamente pouco tempo. Se calhar com o treino vai chegar uma altura que eu posso estar com uma algazarra desgraçada e não me faz diferença, mas hoje em dia ainda me faz diferença e preciso estar em silêncio. Depois, quando eu me conecto, eu entro, como eu costumo dizer, noutro mundo. Outra dimensão. É, mas aquilo que eu costumo fazer é, faço meditação, às vezes se não fizer meditação, ouço música, música calma, normalmente música clássica que me ajuda a acalmar a mente. E depois, antes da sessão, mesmo antes da sessão, eu faço um enraizamento e um acesso, uma abertura da energia, abertura dos chakras, abertura do canal, para estar mais conectada tanto com a Terra como Uhum. É com. um género também de proteção, digamos assim. Não é só uma questão Não, de proteção, porque é pois. assim, também é, mas não é só uma questão de proteção, é mesmo a questão de abrir os meus Uhum. chakras a receber a informação e de abrir a minha coroa a receber a informação que vem de cima, porque eu faço uma abertura dos chakras todos, e portanto conecto-me com a fonte, por assim dizer, Uhum. com o outro lado do véu, como se costuma dizer. E eu também costumo colocar a intenção de pedir aos entes queridos, eu nunca sei quem são, obviamente, e é aquilo que eu digo às pessoas, eu não posso propriamente telefonar para lá e dizer, olha, em dia tantos, a pessoa Exato. assim assim, por favor, venha. Mas eu coloco sempre a intenção de pedir aos entes queridos mais relevantes, ou com quem a pessoa quer falar. hum, eu sinto que isso ajuda e também peço mesmo à pessoa para colocar essa intenção. É, assim, eu também achei isso interessante ter-me dito, e faz sentido, porque a pessoa lança a intenção para o outro lado e Eu, para eu ser sinto que mais, ajuda. Eu sinto que exato, ajuda. para ser mais fácil. Sim. Exato. Não quer dizer que. Já me aconteceu, por exemplo, haver situações em que numa sessão a pessoa quer falar, ou vinha, nem me disse propriamente, porque as pessoas nunca me dizem com quem é que querem falar.
É muito raro isso acontecer, às vezes pedem-me se. Eu lembro-me que já houve pessoas para pedirem para falar com o irmão, assim, mas às vezes há pessoas que gostam de vir constantemente. Eu costumo dizer até eles, hum, entre aspas, se fartarem de conversar connosco, não é fartar nesse sentido que nós entendemos, mas, por exemplo, acontece muito os bisavós. As pessoas têm sempre aquela coisa, eu só vou comunicar com as pessoas que eu conheci em vida. Mas aquilo que nós nos esquecemos é que nós temos uma série de pessoas do outro lado que nos conhecem a nós mesmo que nós não os conheçamos a eles. E o caso é os bisavós. Há muitas pessoas que não conheceram os bisavós ou os avós, e eles são muito conscientes daquilo que se passa na nossa vida, assim como outros antepassados. Só que tudo o que seja mais antigo do que isto é mais difícil nós podermos identificar, porque não temos referências. Normalmente o bisavô há sempre uma história, há uma imagem, há uma fotografia. E depois, quando eles começam já tiveram o seu tempo entre aspas, de antena, exatamente, eles depois começam a permitir que venham outras pessoas e às vezes vem Uhum. ou o pai ou a mãe. Eu já tive casos que fiz, pessoas que fizeram mais do que uma e que num dia veio o pai e não vinha a mãe, e depois no outro a seguir já O meu vieram os caso, o dois. meu caso veio O seu só o pai, meu não. pai, foi só o Sim. meu pai. Pronto. E isso às vezes depende de. Eu sinto muito que é aquela pessoa que precisa de falar mais, por algum Exato, que motivo. tem, exato. Porque tem algo a Uhum. dizer, porque tem. Naquele instante, É. sim, naquele momento da hum, vida daquela pessoa. sim. E é Hum. curioso porque, por exemplo, eu tenho situações em que, especialmente quando houve mágoa cá, quando houve algo que foi feito às pessoas cá. Eles têm muita necessidade de vir pedir. Não é só estas as mensagens, há imensas mensagens Sim, sim, sim. das mais variadas possíveis. Mas, por exemplo, quando são situações, e especialmente acontece muito nos pais ou nas mães, que tiveram atitudes menos boas para com os filhos, que magoaram os filhos, que não foram propriamente o mais correto enquanto pais, eles sentem essa necessidade para a evolução da alma, e não quer isto dizer que eles não estejam bem, que não estejam na luz, mas eles sentem essa necessidade de vir pedir desculpa, de vir pedir perdão à pessoa. E eu estou-me a lembrar de um caso muito concreto de uma amiga minha, que nem é portuguesa, ela é italiana, ahm, que é minha colega também de um dos cursos que eu fiz, e eu já lhe fiz imensas sessões, e ela a mim, mas eu já lhe fiz bastantes, e no caso concreto também dela foi muito interessante, porque a mãe inicialmente vem numa postura de muito boa vivã, por assim dizer, uma pessoa que muito livre, que ela mostrava-me isso, como é que ela era em vida, que não queria ter responsabilidades absolutamente nenhumas, que era um bocado borguista, Uhum. e que até foi um bocado negligente e às vezes roçava o mauzinho com a filha, com os filhos, mas em particular com ela. E ela dizia-me, sim, isso é tal e qual, tudo aquilo que eu estava a descrever, ela dizia, isso é tal e qual a minha mãe. E houve várias sessões que a mãe vinha pedir perdão. E depois foi muito curioso que a dada altura, eu lembro-me que quando a mãe, porque isto não é só para as pessoas que estão cá, é também para as consciências que já Exato. partiram, é para a evolução deles. E ela Claro, é vinha sempre com preocupar-me. aquele coração pesado, com aquela Exato. coisa de sentir a amargura, de não ter percebido o tempo que perdeu com a filha e que Uhum. agora, de alguma forma, não é tarde demais, mas fisicamente não pode dizer isso, não é? Exato. E a partir do momento em que a filha disse que ela estava mais do que perdoada e que não havia problema e não sei o quê, e ela encaixou isso entre aspas, e eu digo, eu estou a usar linguagem nossa, humana, não é? Não Claro. quer dizer que seja exatamente isso que acontece lá do outro lado, mas estou a tentar explicar de uma forma fácil de se entender. Uhum. Ela, a partir daí, ela começou-me a mostrar a evolução dela, os patamares Uhum. de evolução, e eles às vezes mostram-me coisas fabulosas eu sentia mesmo ela a evoluir espiritualmente, entrar num processo de luz enorme, e é fantástico as coisas que eles às vezes mostram. Portanto, isso também ajuda. Assim como, por exemplo, aquela questão que eu mencionei há bocadinho de situações que havia desavenças entre a sogra e a nora, ou entre um tio e um sobrinho, enfim, o que for. Uhum. Ou dois irmãos, ou o pai e a mãe, enfim. E é muito interessante porque eles mostram-me isso muitas vezes, de quando o último que ascendeu.
parte e é recebido. Isso é uma coisa que as pessoas podem ter a certeza que os nossos entes queridos nos vêm receber. Sim. Vêm-nos receber, eles já mostraram isso várias vezes. Eles vêm-nos receber. E é muito interessante porque todas as quisilas que haviam cá, do outro lado, desaparecem. E é muito interessante. E nós, quando nós começamos a perceber isso, começamos a ter um entendimento da vida completamente diferente. Porque se as pessoas percebessem que de facto às vezes nós perdemos tempo, o nosso tempo, da nossa vida, que é tão precioso, com guerras sem nexo nenhum, com disputas de terras, de coisas materiais, que do outro lado isso não interessa nada. E eles mostram muito isso, do outro lado estar tudo bem e virem juntos, e há uma harmonia da alma, há uma evolução da alma muito interessante. É muito giro ver isso, e eu agradeço imenso o facto de eles mostrarem essas coisas, porque isso permite-me entender as coisas de outra forma também. A mim, eu falo por mim, acredito que quem faça isto é a mesma coisa. Portanto, as pessoas começam a ter um entendimento diferente daquilo que se passa do outro lado. E eles estão sempre connosco, basicamente. Então é noutra dimensão. E pronto. Exatamente. Nós não os vemos, mas eles estão connosco. Nós não os vemos, mas eles estão connosco. E a prova disso também é quando a pessoa vem a uma sessão mediúnica, são situações que eles trazem de coisas que se passam no nosso dia a dia, já muito depois da passagem deles, que é assim, por exemplo, no seu caso, eu não conhecia de parte nenhuma, sabia lá que era a Alexandra. Exato. E assim como a maior parte das pessoas que Uhum. recorrem a mim, nós normalmente não conhecemos a pessoa, a não ser que depois a pessoa faça, que às vezes isso acontece, as pessoas depois voltam a fazer outras sessões mais à frente. Mas numa fase inicial eu não conheço a pessoa, e também pode acontecer que hoje venha um e daqui por uns meses venha outra pessoa qualquer, enfim. E portanto, quando eles trazem essas evidências ou coisas que se estão a passar na nossa vida atual, a pessoa pensa assim: é impossível ela saber isto. E portanto, isso é uma forma de validar que eles de facto estão connosco, porque eles é que nos estão a dar essa informação. Uhum. Basicamente, aquilo que eu sou um canal de comunicação. É aquilo que eu costumo dizer em tom de Mensageira, brincadeira, mensageira do. eu sou um mensageiro, exatamente. Eu Exato. sou o canal, é como se Uhum. fosse o telefone ou o que seja, Claro. que permite estabelecer a conexão entre os dois lados. Basicamente é isso que eu faço. E outra coisa que eu queria perguntar era, como é que a sua família reagiu, ou os amigos? Olha, agora vou ser médium. Peço Como é desculpa. que, faz mal. Como é que foi essa, Olha, eu acho que houve vários tipos ainda de não houve? reações. Acho Não que houve. deserdaram? Não. Eu aquilo que acredito e aquilo que eu sinto e aquilo que eu senti foi numa fase inicial, e acho que isso também foi uma das coisas que me impedia de fazer isto. Era o julgamento dos outros, aquilo que os outros achavam. Mas eu costumo dizer que à medida que nós chegamos aos 50 nós deixamos de nos importar com aquilo que os outros acham e preocupamos com aquilo que Eu nós também estou achamos. assim, um bocadinho. Eu acho que é a magia dos 50 é exatamente É, essa, que deixamos de filtrar certas coisas e não é nos isso. preocupamos com isso. Tive pessoas que ainda tenho que dizem que eu estou maluca, que eu enlouqueci, que eu não estou boa da cabeça. Eu, por exemplo, eu lembro-me, eu devia ter para aí o quê? Sei lá, uns 17 ou 18 anos mais ou menos. Eu lembro-me, se calhar um bocadinho mais, já não me recordo, 20 e poucos, não me recordo. Eu era nova, era novinha. E eu ouvia imensas vozes na minha cabeça e coisas na minha cabeça, não sei o quê, e aquilo andava-me a dar cabo do sistema, por assim dizer. E a minha irmã tinha uma amiga. Tinha e tenho uma amiga que é psicóloga e eu fui falar com ela. E ela a seguir telefone à minha irmã e disse: pá, a tua irmã é esquizofrénica. E é muito interessante Quantos porque, é que não tiveram exatamente, internados aqui há uns anos? por causa Se calhar disso, não porque as ouviam pessoas não tudo. entendiam. E, por Não, exemplo, não. hoje em dia, felizmente, há muitos psicólogos e psiquiatras que já entendem isto. Mas ainda há muitos que acham que nós estamos a enlouquecer, literalmente. E então, basicamente, aquilo que me estavam a fadar era de eu ser esquizofrénica, completamente Já alucinada das estavam ideias. por. Por exemplo, os meus filhos ainda são um bocadinho céticos, especialmente o mais velho, mas ele até, a mais nova já começa não é eles aceitam e são muito Aceitam. de me encorajar e tudo mais, Uhum. mas ficam sempre um bocado, como é que tu fazes isso e não sei o quê, acham assim um bocado estranho.
Eh, por exemplo, o meu marido ao início achava muito estranho, do género, ele está-se a passar literalmente. E agora, à medida que eu vou conversando com ele e vou explicando, ele já entende perfeitamente e a gente, às vezes até nos rimos de coisas que aconteceram. Ele dizia assim, eu sou de Franca, eu ao início achava que, pronto, olha, está-se a passar ou qualquer coisa. Mas hoje em dia ele também, acho que isso também é uma forma de nós ajudarmos as Eu pessoas acho que que é estão a... da altura, acho que as pessoas estão muito mais abertas. Sim, E há sim, muitos sim. programas na televisão a Sim, sim, falarem sim, sobre isso. não tem nada a ver, é Não tem nada a completamente ver. É. diferente. Dá, Houve um dá grande 30 anos salto, atrás, sim, 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 eu acho sim. que houve um grande salto. Cá em Portugal não sei, mas lá fora, Sim, Inglaterra, sim, nos pronto, os Estados outros já Unidos, não se fala, não é? Porque na, é. na Austrália, enfim, há imensos Uhum, sítios que eu conheço pessoas de vários sítios Bélgica, enfim, vários sítios. E é muito interessante porque eu acho que nós estamos a vir ao mundo, apesar de haver muitas guerras hoje em dia e tudo mais, não, acredito que não é por acaso, mas numa época que nunca a espiritualidade esteve tão desenvolvida como agora. Que as pessoas cada vez mais sentem a necessidade dessa conexão, dessa uhum, ligação, de acharem que isto é mais do que só estarmos aqui sim. apenas fisicamente, não é? E portanto, mas é interessante porque depois nós aprendemos uns com os outros. Uhum, Portanto, mas a maior parte da minha família, por exemplo, o meu pai é muito interessante porque o meu pai tem 81 anos e quando eu era mais nova isto era um tabu completamente. E hoje em dia, ele próprio me disse, quando eu lhe contei e tudo mais, ele disse, ele sentiu agora essa conexão aos 78 anos, mais ou menos, ele também sente agora nesta última fase 78, 79 por aí. Então nós conversamos imenso sobre isso, é muito giro. E uhum. por causa disso também acabei por saber que havia outros antepassados meus que de alguma forma também tinham mediunidade, mas Era não a isso que eu te ia desenvolvia. perguntar, sim, Sim, se geralmente vem na família, vem de avós e de no meu caso vem dos dois se lados, tinha. materno Uhum, e paterno. ok. Por exemplo, eu tenho uma prima minha que também faz, não é, está dentro desta área holística também. Tivemos um ano passado nosso, mas lá está, as pessoas tinham aquela coisa de dizer é o bruxo, é a É o bruxa, e não bruxo, sei o quê. era o E bruxo, é então isso ainda mesmo. havia muito ceticismo. Mas eu sei que havia, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, também havia, porque eu só soube isso há relativamente pouco tempo, quando comecei a falar Para com ele sobre falar, essas pois. questões que não sabia. Eu achei muito interessante isso, mas nem toda a gente tem, para aquilo que eu percebi e de tudo aquilo que fui aprendendo, nem toda a gente tem essa questão na família. Se Uhum, calhar até existe lá mais para trás, mas pois. eu já falei com pessoas que não têm nenhuma Uhum, ligação, em termos ancestrais, de uhum, alguma conexão à espiritualidade. No meu caso, tenho e achei piada porque é tanto de um lado como do outro, apesar do lado da minha mãe não é família direta, são primos e isso uhum, assim. Pelo menos que eu saiba, se calhar lá mais para trás existe alguém, uhum. mas destes mais recentes, por exemplo, do século passado, e quando eu falo século passado, século XX, e de agora, tenho do lado da minha mãe primos, e do lado do meu pai tenho mesmo o meu avô, que eu não sabia, não fazia a mínima ideia, o meu pai é que me contou. Só que ele não desenvolveu, pronto, ele sentia e avisava o meu pai sobre certas coisas, isso assim, mas nunca quis desenvolver, porque lá está, Uhum. eu acho que era esse tabu. Sim, Ficavam marginalizados, digamos assim, eu, porque eu, eu eram acredito que considerados também sim, porque quanto mais bruxos e pequeno é o malucos meio, sim, não é só um maluco, eu acho que antigamente a vida mudou tanto, e a Alexandra é da minha geração, quando nós tínhamos 20 anos, 15 anos, 5 anos, mesmo quem vivia em Lisboa, Lisboa era um sítio muito mais moderno do que de onde eu sou, ah, que era um meio rural, hoje em dia já é uma cidade, mas antigamente não era. E a mentalidade das pessoas não estava minimamente virada para isto, e a mínima coisa era tudo bruxo, e é tudo afastado, e havia ou muito oculto, esse, era. E portanto eu acredito que as pessoas também tinham medo de falar sobre isso. uhum, Felizmente hoje em uhum. dia as pessoas já têm a mente mais aberta Ainda para, bem, para ainda bem. aceitar. Mas felizmente a minha família, pelo menos assim, o núcleo mais próximo tem aceitado bem. Tem, Ainda sentem assim um bocado estranho e tudo mais, mas, ainda bem. Tem mas estado têm aceitado bem e são para. muito encorajadores Uhum, para eu andar para a frente e qualquer coisa que eu faça, às vezes compartilho com eles, eles ficam uhum, satisfeitos e ficam felizes de eu também estar a fazer uma coisa que gosto e claro. de alguma forma estou.
a ajudar os outros, que é isso que eu também quero Sim, fazer. sim, sim. Não é Uhum. só uma coisa para mim egoístamente, é algo que eu estou a contribuir com algo, estou ao serviço de algo. Sim. E quando eu digo ao serviço, não é numa situação de subserviência, não tem nada a ver com isso, mas A eh, ajudar, a ajudar as pessoas a pessoas curarem, a uhum, evoluírem, a verem as coisas de outra de outra perspectiva. maneira. Uhum. Exatamente, e eu acho Sem que isso é dúvida. maravilhoso. Olha, uma última pergunta, Margarida. Eu sei que também, para além das sessões mediúnicas, também tem umas sessões que acho que acede aos registros Os acásticos. Eu registros também acásticos, achei sim. interessante. Se puder explicar, Sim. como é Os, que é. os registros acásticos não têm nada a ver com mediunidade. Estamos a Exato, falar de exato. outra coisa. Uhum. Basicamente, os registros acásticos são como. Eu acho que a forma mais fácil de explicar aos dias de hoje é: imaginem uma biblioteca etérica, onde está gravado. É como se fosse uma cloud. Olhando, por exemplo, para um Google, não é? Que é uma cloud. Nós temos uma cloud, hoje em dia as clouds para tudo e mais A alguma coisa. metáfora é ótima. Exato. Imagina uma cloud etérica, basicamente. Acho que é a forma mais simples de Uhum. explicar onde está gravado tudo aquilo que aconteceu no passado, quer nesta vida, quer em vidas passadas, desde os primórdios dos tempos, tudo aquilo que está a acontecer no presente e todas as possibilidades do futuro. E quando eu digo todas as possibilidades do futuro, porquê? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós podemos mudar. Há certas coisas que não, por exemplo, eu acho, e isto é a minha opinião, e vale aquilo que vale, e as pessoas podem discordar, tudo aquilo que eu estou a dizer aqui é a minha opinião e as pessoas são livres de discordarem. Mas, por exemplo, em relação à nossa hora da partida, eu acredito que quando nós vimos, assim que nós nascemos, nós já temos uma hora para partir também. Ela já vem pré-determinada. E, portanto, às vezes há situações que as pessoas dizem, bem, teve uma sorte desgraçada porque não aconteceu, porque não era, eu acredito que não era aquele momento. Eu estou-me a Os lembrar casos experiências quase morte referem também, também, não, tens que ir, tens que voltar porque não sim, chegou a sim, tua hora. sim, sim, Eu vejo exatamente. muito isso e vejo muito, é muito frequente. Por Aliás, exemplo, não chegam a morrer, né? Têm que voltar e há porque não muitas tinha pessoas que chegado a hora. despertam para a espiritualidade nessas alturas, Sim, porque sim, aquilo é sim. tão forte, é uma experiência É. tão forte. Uhum. Há esses casos, por exemplo, eu estou-me a lembrar este ano também, a minha filha está a estudar na faculdade e este ano houve dois acidentes com uma ou 2 semanas de diferença. Não era na turma dela, eram umas amigas de outra turma, de outro curso, e eu já não me recordo se foi 1 ou 2 semanas de diferença em que dois casais, em que havia duas raparigas dessa outra turma iam as duas, em situações diferentes, iam as duas no carro com os namorados e as duas morreram, eles tiveram um acidente, as duas morreram e eles sobreviveram. E eu, e as pessoas perguntavam porque é que foram elas? Porque por muito que custe as pessoas entenderem isto, é porque aquilo que a pessoa veio cá fazer já tinha terminado. Uhum. E isto é super doloroso um pai de um filho que tem 19 ou 20 anos entender porque é que foi tão cedo, não é? Mas, e às vezes as pessoas até ficam com aquele sentimento de culpa de um morreu e o outro não, e porque é que eu morri, porque é que a pessoa morreu e eu não morri, porque não era a hora da pessoa, porque a outra pessoa ainda tem coisas para fazer cá. Nós somos todos diferentes e, portanto, todos nós temos a nossa missão, todos nós temos as coisas que nós vimos cá trabalhar. E no caso dos registros acásticos, é muito interessante porque quando nós acedemos a essa biblioteca etérica, nós estamos a comunicar com os guardiões dos registros. Imaginem como se fossem os bibliotecários, aqueles que tomam conta dos. E eu estou a trazer isto para um campo muito, muito material, muito Sim, para terreno, as pessoas perceberem, para as claro. pessoas perceberem, porque não Perceberem é que isso propriamente assim, é. mas pronto, estou a tentar trazer isto para uma linguagem mais, entre aspas, terrena, para ser mais fácil de entenderem. E, portanto, há os guardiões dos registros, há o nosso bibliotecário que nos traz os livros, aquele que nos traz os livros. Depois temos também os guias, os nossos guias, os mestres das ciências, os seres estelares, enfim, todos aqueles que naquele momento específico nos podem dar informação sobre aquela pessoa. E o que é que nós podemos saber aí? Podemos saber situações, fazer perguntas, e isto é importante as pessoas perceberem que os registros acásticos não são um oráculo. A ideia dos registros acásticos não é uma verdade absoluta, e isto, como já me chegou a acontecer, situações em que eles, por exemplo, de emprego, eles mostrarem-me uma
uma promoção, a possibilidade de, e eu digo sempre a possibilidade de caso isto, da pessoa mudar naquele caso concreto era departamento, só que o que aconteceu foi que a pessoa não disse a ninguém, a pessoa trabalhava num edifício, aquilo era um conjunto de edifícios de uma instituição pública, e a pessoa trabalhava num determinado edifício e havia vagas numa outra área que a pessoa tinha interesse. Mas a pessoa não mandou currículos, não disse a ninguém, ficou no seu canto. E eu perguntei-lhe, então, mas diz-me uma coisa, mas tu disseste a alguém que tinhas esse interesse? Não, eu achei que as coisas vinham ter comigo. Assim, pois, mas às vezes há coisas que não são assim. Nós temos de fazer a nossa parte. É aquela velha máxima que eles mostram-nos como é que se usa a cana, mas não nos ensinam a pescar, Claro. nós é que temos de ir pescar. E, portanto, é importante as pessoas perceberem isso, que há uma responsabilidade da nossa parte de nós tomarmos a iniciativa. Se eu preciso de procurar um emprego, obviamente que eu tenho de mandar currículos, eu não posso ficar à espera, não, isto agora vem aqui ter Já comigo, vem assim, claro. inevitavelmente. Não, eu tenho de fazer. Há passos que é importante as pessoas darem, e às vezes as pessoas esquecem-se disto. Uhum. E é muito interessante porque também se pode, por exemplo, aceder a vidas passadas. Às vezes há padrões de situações que se repetem de vida para vida porque a pessoa ainda não integrou aquilo e ainda não conseguiu ultrapassar aquele bloqueio ou aquele padrão, o que quer que seja, e então a pessoa continua a viver várias vidas diferentes, mas sempre com aquela situação associada Não até consegue conseguir ultrapassar aquilo, ultrapassar. pois, pois. Exatamente. Hum. E isto, embora os registros acásticos não sejam propriamente uma regressão, porque não é de vidas passadas, mas permite-nos aceder a frações de momentos de de vidas passadas que estão a ecoar nesta vida atual, para nos explicar o que é que aconteceu naquela vida, ou, por exemplo, no passado. Às vezes há situações que vêm da nossa infância, o que é que aconteceu naquela situação que está a ressoar agora. E isso ajuda-nos, mas lá está, a pessoa tem de É uma fazer. orientação, É uma digamos assim, orientação uma orientação. espiritual. É uma orientação espiritual. Em relação ao futuro, tudo aquilo que é dado, as informações que são dadas, são sempre as possibilidades. Eu costumo dizer, e dou muitas vezes este exemplo, que é, imagine que a Alexandra vai daqui para o Porto, certo? Eu penso que está na zona de Lisboa, mais ou menos. Imagine que vai para o Porto, vem pela A1, certo? E traça o seu destino rumo à A1. Mas, entretanto, a meio do caminho lembra-se, olha, agora vou sair em Coimbra porque está-me a apetecer ir ali almoçar num sítio qualquer. O simples facto, e as pessoas às vezes não têm esta noção, o simples facto de desviar o seu caminho e ir fazer outra coisa qualquer Há outras faz possibilidades. outras experiências Exato. logo a seguir. Uhum. Não quer dizer que passado um tempo, uma hora, uns anos ou uns meses, não volte, e neste caso da viagem, obviamente que é uma coisa de horas, não volta ao percurso normal. Mas o simples facto de ter feito aquele desvio vai-lhe trazer vivências que nunca teria se tivesse seguido o curso inicial. Há muitos filmes que são engraçados e que nos mostram mais ou menos as coisas, como é que abrem-nos assim um bocadinho a ponta do véu, que é Os Agentes do Destino. Eu E adoro esse filme. Sim, sim, esse é sim. muito giro, Com o porque Matt Damon. exatamente, É, eles querem ficar juntos e é suposto eles não esse filme, ficarem sim, juntos. sim. E os guias deles, É que são muito giro. aquelas entidades meio mazinhas, que os nossos guias não são propriamente assim, mas pronto, andam sempre com o caderninho a ver e aquilo, Exato. à medida que eles mudam de sítio, aquilo Uhum. vai mudando também. E basicamente é isso, porque. E outra coisa que é muito interessante é que isso também foi um momento ahá que eu tive, que foi, nós não temos só o livre-arbítrio de nós enquanto ser humano, porque nós na prática somos um ser espiritual a viver dentro de um corpo humano durante um período de tempo, enquanto estamos cá, não é? Mas o nosso espírito, a nossa alma, o nosso eu superior também tem livre-arbítrio. E às vezes as pessoas. Peço desculpa. E às vezes as pessoas dizem-me assim, mas eu quero isto assim, assim, e aquilo não acontece. E é muito interessante porque eu, quando percebi isso, fez muito sentido uma série de coisas que é, nós podemos querer uma coisa, e não quer dizer que a gente não o consiga, mas se o nosso espírito tem outro propósito, ele está-nos a querer levar para esse propósito e é importante nós ouvirmos o que é que ele nos está a dizer, porque nós vimos cá, obviamente que não somos hum, meros bonecos, entre aspas, estamos aqui a viver uma vida muito estéril, comandada apenas pelo espírito, é um conjunto. Eu vejo o nosso corpo físico e o nosso ser espiritual, o nosso espírito, como um conjunto que nos ajuda a melhorar, ajuda-nos a evoluir para outras situações. Mas às vezes nós teimamos, por exemplo, relacionamentos.
As pessoas que têm um padrão têm sempre ah, relacionamentos abusivos constantemente. É porque a pessoa literalmente ainda não ultrapassou aquele padrão e continua a recorrer a relacionamentos que são abusivos. Até a pessoa ter o clique e perceber, ok, eu vou quebrar este padrão. Há coisas que são extremamente difíceis e há coisas que vêm devidas umas após as outras e pronto, mas faz tudo parte da nossa evolução enquanto ser de aprendermos, espiritual e enquanto ser humano, exatamente. exatamente. Assim como, por exemplo, outra coisa, não sei se calhar já estamos em cima da hora, mas Veja lá, deixe-me só sim, não falar. quero, não quero estar Eu, por exemplo, a- eu cheguei a falar sobre isso. Eu tenho alguns vídeos no início das minhas redes sociais, quando abri as redes sociais, que falo sobre aqui algumas questões. Uma delas é o karma. As pessoas associam sempre o karma a ser uma coisa negativa. Ah, uma é uma coisa punição, negativa. e É uma especialmente uma punição, punição, é um é um castigo. castigo, Mas não não é é. nada disso. O karma que vem de vidas anteriores, o mau karma é aquele que nós geramos nesta própria vida, que fica para as outras. O karma que vem de outras vidas são aprendizagens, mesmo quando são coisas difíceis, e é importante as pessoas olharem para isso dessa forma, porque as coisas que nós às vezes passamos, mesmo por muito difíceis que sejam, servem para nós aprendermos alguma coisa, para evoluirmos. E é importante quando nós passamos por isso, e há coisas muito difíceis, eu própria também já passei por situações horríveis na vida, e hoje em dia já tenho um entendimento diferente. Durante muitos anos eu perguntava-me: porque é que isto não aconteceu a mim? Porque é que isto não aconteceu a mim? E passei muitos anos naquele registro, até que eu percebi: não, ok, há coisas aqui que tu tens de quebrar, há coisas aqui que tu tens de ultrapassar. E é muito interessante nós percebermos que há situações que vêm de outras vidas e que isso nos ajuda na nossa evolução. E nós estamos sempre a evoluir, é impossível, porque a vida é tão complexa. E outra coisa, nós é que escolhemos aquilo que vimos cá fazer, que essa é outra, que nos É dá cabo da verdade, o plano de cabeça. vida há bocado era para me perguntar sobre isso e realmente nós esquecemos, mas não é, pronto, aquelas coisas mínimas, mas Sim, seguimos certas ideias básicas, sim, sim, né? E sim. esquecemos que decidimos Nó- isso tudo antes de encarnarmos, está Exatamente, bem? nós é que escolhemos, juntamente com o nosso guia, hum, e eu acredito que não é só com os guias, que há sempre também um anjo da guarda connosco, mas que está connosco desde o nosso, tal e qual como um guia. Nós temos vários guias que vão e vêm em alturas específicas, assim como anjo da guarda, Uhum. mas nós temos um, pelo menos um, pode ser mais, que está connosco desde o momento da concepção até ao momento da nossa partida. E às vezes até vêm, estão connosco noutras vidas. Mas aquilo que nós vimos fazer cá, as pessoas com quem nós estamos, com quem nós lidamos, não é por acaso. Nós é que escolhemos a nossa família, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos e eles a nós, os nossos maridos, as nossas mulheres, porque são coisas que noutras vidas. E não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha estado exatamente na mesma posição. Agora, o marido, antigamente podia ser a mulher e a mulher ser Exato. o marido, enfim, ou podia ser um irmão ou uma mãe, ou o que seja. Uhum. E são coisas que nós vimos cá trabalhar. Eu aprendi isso, por exemplo, nos registros da Caixa, que eu pensei assim: meu Deus, o que é que eu estava a pensar? O que é que eu estava a pensar quando Para decidi escolher isto tudo. para escolher isto tudo, estas faturas todas, entre aspas? E assim, meu Deus do céu. Mas eu já levo isso tudo um bocadinho mais na desportiva, não quer dizer que não seja difícil passar Claro. pelas coisas, obviamente, mas aqueles momentos difíceis da nossa vida, e todos nós, uns passam por questões familiares, questões financeiras, questões de relacionamentos, enfim, as mais variadas coisas. Uns têm muito dinheiro, outros têm pouco dinheiro, enfim, há mil e uma situações. São situações que nós vimos cá trabalhar, as pessoas Sim. com quem nós estamos vimos cá Aprender, exato, trabalhar, a lidar com sim. as coisas, exato, da Exatamente. melhor forma, Da melhor claro. forma e aprendermos e evoluirmos, e são também encontros de alma. Olha, Uhum. por falar em encontros de alma, uma coisa que eu acho muito interessante quando eu percebi isso, e peço desculpa se já estou em cima do Não, teu. eu peço desculpa, Maria, Não, não quero estar a tomar não, não, o seu não. tempo, Eu programei, não se preocupe com isso. Mas eu adoro falar sobre estas coisas e, eu portanto, também gosto de ah, ouvir por também nisso. exemplo, as pessoas às vezes acham que não têm filhos por algum motivo. E adotam. Mas os filhos adotados, do ponto de vista da espiritualidade, não são, do ponto de vista da espiritualidade, não existem filhos adotivos, porque são só encontros de alma, porque esses filhos que nós vimos agora ter adotados, noutras vidas foram nossos filhos. E, portanto, por algum motivo, ou porque eles precisam da carga genética de uma mãe ou de um pai,
Assim como, por exemplo, há casais, hoje em dia isso é muito comum, há casais que um dos cônjuges não consegue ter filhos e recorrem ou a uma doação de ovócitos ou uma doação de esperma. Portanto, só um deles é que é progenitor, não é? Ahm, mas essa criança, aquele que não foi o progenitor biológico, por assim dizer, essa criança foi filha dessa pessoa noutra vida. E nesta vida precisou de vir por algum motivo, por alguma situação que a criança precisa de aprender e de evoluir, precisa do ADN de outra pessoa. Mas é um encontro de almas. Eu lembro-me, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela tem dois filhos adotivos, uma vez eu contei-lhe isso, e ela contou-me, muito interessante, que eles são quatro irmãos e ela ficou com os dois mais velhos. Ela disse-me, Margarida, eles inicialmente eram para ter ficado com outros casais, e aquilo foi uma coisa muito rápida que eles decidiram, nós ficámos com eles. Foi assim, uma coisa tão inesperada. E eu disse a ela, e já pensaste que vocês ficaram com os mais velhos e não ficaram com os mais novos? Não é por acaso, porque esses filhos que vocês têm agora são vossos filhos. Eles biologicamente podem não ser nesta vida, mas é um encontro de almas que vocês estão a ter, porque eles já foram vossos filhos noutras vidas, e há um encontro de almas, há uma aprendizagem tanto dos pais como dos filhos, e vem neste, entre aspas, molde da adoção. E eu acho isso maravilhoso, pensar que, no fundo, são tudo encontros de almas, não é? Uhum. Não. E acho que, não sei se tem essa experiência, mas nós temos aquele grupo de almas com quem trabalhamos muitas Sim, vidas e muitas vezes vêm, fazem um papel, digamos, de más pessoas para nós evoluirmos e outras vezes são sim. eles Invertem-se os papéis. e invertem-se os papéis para sermos, ou eles ou nós a Sim. aprendermos. Sim, sim. Portanto, Por exemplo, sim. Por exemplo, não quer dizer que isto seja sempre assim, isso depois claro, depende. Há tanta, isto é um tanta coisa, não mundo, é? tanta coisa. É claro. Mas, por exemplo, pessoas que às vezes têm uma fortuna incalculável e são extremamente avarentos. Provavelmente na outra vida a seguir vão ser pessoas extremamente pobres. Porquê? Porque a riqueza não quer dizer que a pessoa tem direito a ter a riqueza que entender, ter e fazer com ela aquilo que entende. Mas também é importante, quando é agraciada, entre aspas, com essa vantagem, também não quer dizer que anda a dar o dinheiro à maluca a toda a gente, mas de contribuir em alguma coisa. E, por exemplo, há muitas pessoas que são filantropos e tudo mais, e portanto ajudam causas ou deixam depois dinheiro ou doam dinheiro para instituições, enfim, e ajudam pessoas e tudo mais. Isso é importante porque as pessoas estão a contribuir para uma causa, não estão a ter egoístamente só aquele dinheiro, é meu, meu. Porque nós, quando morrermos, nós não levamos aquilo para lado Claro, nenhum. exatamente. Se pudermos ajudar alguém, não é? Exatamente. E, portanto, provavelmente essa pessoa noutra vida, e atenção, que isto não quer dizer necessariamente que seja assim, porque isto não é tão linear quanto parece. Isto há aqui uma Uhum. série de outras coisas. Depende muito daquilo que a pessoa vem fazer e tudo mais, mas é muito provável que numa outra vida, não quer dizer que seja na outra imediatamente a seguir, que a pessoa venha passar por dificuldades e que aquilo, situações que a pessoa causou a outros, venha agora sentir isso, entre Vem aspas, na retornar. pele. Uhum. E a pessoa pensa, mas porquê é que isto me aconteceu? Pronto, aconteceu porque. E lá está, não é um karma negativo, é uma É uma aprendizagem. aprendizagem, exatamente. E se nós conseguirmos olhar para isso, por muito difícil que seja, se nós conseguirmos olhar para isso como uma aprendizagem e não uma vingança, ou uma Uhum. punição, ou um castigo, eu acho que acabamos por encarar as coisas de uma forma muito mais pacífica e muito mais holística e do ponto de vista da cura, Temos não uma é? perspectiva De integrar as coisas de outra forma, global, sim, sim. sim, sim. Isto é um mundo, Não, literalmente, mas é. Ficámos aqui mais, mais 2 ou 3 horas. Olha, sim, Margarida, obrigadíssima eu é que agradeço, por Alexandra. ter estado aqui e aprendemos imenso Eu sou muito grata também consigo. por esta Espero que oportunidade. tenhamos aberto mentes Espero a que muita sim. gente e, nomeadamente, a perderem o medo da morte Sim, e, e nossos entes queridos estão sempre connosco estou sempre connosco, sim. e somos mais que o nosso corpo. Pronto, era isso. Ah, com certeza. Era essa Sim. que É queria importante, deixar. e eu acho muito interessante aquilo que a Alexandra está a fazer, porque é importante as pessoas abrirem a mente para estas Sim, questões, sim, não é? sim, sim. E não terem medo e não acharem que é uma coisa assim meio. É Uh, o assim, uma coisa oculto, meio estranha, meio freak, entre exato. aspas. Acho que, acho que está na altura e há muita já abertura para isso.
Sim, da minha parte, se houver alguém que Exato. ouça este, Sim, eu acho que exatamente alguém que também tenha essa podem mandar uma mensagem curiosidade. através do seu canal ou do meu, Eu vou deixar na eu descrição o respondo com seu todo o Face, gosto. se não se importar, pode ser Não, não me deixar o importa nada. Face e a página. Sim, e também tem lá no meu Facebook. Aliás, nas minhas redes sociais, ainda estão muito embrionárias, as minhas redes Uhum, sociais ainda estão uma coisa muito embrionária, mas tem também os meus contactos. Portanto, se a pessoa precisar de uhum. alguma coisa, de alguma dúvida, às vezes há pessoas que têm só dúvidas e eu esclareço aquilo que souber, obviamente, não tenho o dom da verdade nem o dom da Ou sabedoria absoluta. encaminhar alguém, por exemplo, Sim, olha, já também me tem aconteceu, por essa. exemplo, já me aconteceu. Haver situações em que por algum motivo eu não podia fazer e encaminhei, neste caso, encaminhei para um dos meus professores. Uhum, uhum. Também posso encaminhar para colegas, enfim, pessoas que eu saiba que são pessoas que É de eu confiança. reconheço como fidedignas, e eu encaminho. Não tenho, Uhum. porque eu acho que não é necessário estarmos com aquela coisa de agarrar o mundo com as duas mãos, porque todos nós Uhum. somos diferentes, todos nós acedemos de formas diferentes e há espaço para toda a gente. Uhum. E se calhar há pessoas que preferem fazer comigo por algum motivo e há pessoas que preferem fazer com outro colega por outro motivo qualquer. Enfim, é seguir a Também está a intuição. falar no aspecto de pessoa também ter, sentir que A aquilo intuição, sentiu, exatamente. mas não saber como lidar com isso e procurar como é que a Margarida tentou desenvolver, portanto, encaminhar a pessoa para desenvolver essa capacidade, Olha, para é não ter assim. medo e onde, por exemplo, onde poderá estudar, ou Eu, para eu já desenvolver agora esta. vou falar do meu site. Eu já começo a falar, a fazer algumas formações. Sim, Este sim, ano sim. já comecei com os Clairs, agora já está no meu site, mas ainda não está publicado nas redes sociais. Uhum, Vou fazer agora em fevereiro, vou fazer o módulo da Clarisciência, fiz o da Clarividência agora em outubro. E portanto depois hei de fazer o outro a seguir e outras coisas que tenho em mente para fazer. Além do meu site, o conselho que eu dou às pessoas é mais do que fazer aqui ou ali, é as pessoas seguirem a sua intuição. E eu vou-lhe dizer porquê. Chegou-me a acontecer, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, a fulano tal fez ali, eu vou fazer ali também. E é muito importante nós seguirmos a nossa intuição, porque ver as referências, o que é que os outros dizem, o que é que os outros acham, e seguir a intuição, porque eu lembro, por exemplo, até mesmo professores meus de me falarem de certos sítios, e eu fiz formação cá e fiz formação no estrangeiro, em vários sítios, e eu lembro-me de ir ver as escolas que o professor me falava e aquilo não me dizia absolutamente nada. E não quer dizer que a escola não seja uhum, espetacular. uhum, E eu fui à procura e veio ter comigo uma das escolas onde eu fiz formação, e eu acho que isso é muito importante, é nós sermos nós próprios e seguirmos a nossa intuição e pedirmos também, eu costumo usar muito esta exato, expressão, ajuda, aos exato. nossos guias, Uhum, qual é que é o melhor sítio para mim. Porque aquilo uhum, que foi bom para mim não quer dizer que seja bom para o outro. claro. É tal e qual com as faculdades. Eu posso ir Uhum, tirar um curso de Direito a uma faculdade Y com imensas referências, mas por algum motivo. Houve alguém que tirou ali e que se deu bem ali, e aquilo para mim não me diz nada e eu vou uhum, tirar noutro uhum, sítio qualquer. Não quer dizer que não exato. seja bom na mesma, mas é importante isso. Uhum, A pessoa se sentir. Eu lembro-me, por exemplo, na Clarividência isso aconteceu. No dia em que eu fui, curiosamente, no dia em que eu estava a fazer o workshop, havia uma outra colega que eu não o conheço, mas sei que ela estava a fazer, que curiosamente, pá, aí 2 ou 3 dias depois de eu ter lançado o meu, ela lançou o dela exatamente da mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo horário. E eu tive pessoas, foi muito interessante isso, porque eu tive pessoas que me disseram, eu vi a outra e senti que era contigo. E eu acredito que também há pessoas que estiveram sim, com claro. ela, que viram o meu e preferiram o dela. Portanto, Exato, e está tudo bem, exato. porque Uhum, há espaço para toda a gente. claro. E portanto, eu acho que é importante isso, a pessoa seguir a sua intuição, pedir aos seus guias, mostrem-me qual é que é, porque as pessoas esquecem-se de fazer isto. É sempre pedir. Eles não ajudam Não é só só no pedir, pedir, é não também é? usar a intuição, é pensar assim, qual é que é usar a intuição. A intuição é o nosso, entre aspas, o nosso faro, não é? O nosso nariz, aquele sentimento cá interior é como se fosse uma bússola que nos orienta. Exato, é uma bússola, É uma exatamente. bússola que nos orienta. E as pessoas esquecem-se de usar isso. Se as pessoas pensarem assim, qual é que é o curso ou a pessoa
que para mim é mais importante ou que para mim é mais adequado. Essa informação vai ter connosco. Eu lembro-me, por exemplo, numa das escolas onde eu fiz formação, houve uma altura que eu estava indecisa entre dois professores. E eu andei ali a moer a cabeça imenso tempo, porque ambos tinham boas referências, porque ambos já estão no mercado há imenso tempo e não sei o quê. E eu assim, oh meu Deus. Eu lembro-me de pedir aos meus guias para me mostrarem qual é que era aquele com quem que era o mais aconselhado para eu fazer. E foi muito interessante, porque eu, pouco tempo depois, vi uma imagem de, da da- a imagem da divulgação do curso de um deles. E as imagens eram diferentes de um e do outro. E assim que eu vi aquela imagem, eu soube imediatamente quem é que era o professor. Uhum. E, portanto, isso, e eu tenho seguido a partir do momento em que comecei a fazer isso, é importante nós irmos desenvolver a nossa intuição. A partir do momento em que eu comecei a fazer isso, eu acho que acabamos por estarmos muito mais conectados com a nossa intuição e as coisas vêm ter connosco. É. Depois é aquilo que nós às vezes falamos que são as sincronicidades da Sincronicidade, vida, não é? exatamente, a Que nós pensamos, sincronicidade. ai bem, que estranho, uma coincidência. Não, não é Não, não é coincidência. As nada. coisas, nós pedimos alguma coisa e essa Uhum, coisa vai ter connosco. uhum. Mas cá em Portugal há várias Já, coisas. já, já. Já, eu posso dizer, não tenho problema nenhum. Eu fiz, Uhum. o meu primeiro curso foi no contrato cósmico. Há um dos professores hoje em dia que já não está lá, que é o Hugo Seixas, que tem um site próprio, e qualquer um, ou o Pedro Correia e o Rodrigo Justo ainda continua no contrato cósmico, embora o Rodrigo não faça propriamente a parte de mediunidade. Ele tem outra, a parte das opções e de interferências, e, entre outras coisas. Não sei exatamente o que é que ele está a fazer agora, mas era o Pedro Correia que fazia. Mas, por exemplo, o Seixas. É um médio espetacular também, e eles já nesta fase não estão a trabalhar em conjunto, que eles no ano passado seguiram caminhos diferentes, mas esses posso referenciar porque eu sei que são, cá em Portugal, acho que são sítios fidedignos, sítios Uhum. bons para a Sérios, pessoa uhum. começar, sim. Mas a E Margarida também faz isso, então. A Margarida também eu faz. ainda não estou a dar formação Ainda não de está. mediunidade, eu Ah, nesta fase eu uhum. estou a dar os clairs. Eu começo Ah, pelos ok, ok. clairs porque eu na altura, para mim, embora nós tenhamos de alguma forma tocado nisso, não tocámos como eu queria que se tocasse, por assim dizer. Uhum. E portanto, isso foi coisas que eu já fiz lá fora. Portanto, com base naquilo que eu aprendi, com base nessa experiência que fui adquirindo, de várias formações que fiz, montei estes workshops dos clairs. É como digo, Uhum. eu fiz o de clarividência, vou fazer agora em fevereiro o de clarisciência e depois, pouco tempo depois, é de fazer o de clareaudiência, guias, intuição. Para já vou começar por aí. Porque, como eu digo, é assim, eu comecei este ano e não tenho de ter vergonha porque nós temos de começar em algum momento, não é? Exatamente, exatamente. Há pessoas com muito mais experiência do que eu reconheço isso, e quem sou eu para dizer o contrário, mas nós temos de começar em algum sítio, em algum ponto. E Mas não é por portanto, começar há pouco tempo que não tem a sua, eu acredito que não, porque tenho exato. tido, tenho tido Não bom, é bom porque está, feedback das exato. pessoas e Tem também sido bom, fui não é? muito incentivada, até mesmo por ex-colegas, a fazer Uhum. isso. E eu lembro-me, por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro curso, eu tive uma colega minha que dizia: Eu sabia que tu ias fazer isso, eu sabia. É assim, eu gosto de ensinar, eu mesmo no meu trabalho, houve outras alturas que eu dei formação, portanto, eu gosto de ensinar e acho que é uma coisa que é natural em mim de ensinar e de transmitir aquilo que eu sei aos outros. Acho que não há necessidade de estar a ficar com a informação só para nós e se de alguma forma eu puder contribuir, nem que seja só uma única pessoa, e fazer a diferença na vida dessa pessoa ou criar algum impacto positivo ou ajudar a pessoa a dar os seus primeiros passos, eu fico muito feliz por isso. Uhum. Porque de alguma forma ajudei alguém. Portanto, isso para mim Muito deixa-me gratificante, é muito deixa-me feliz, gratificante. e é assim, Uhum. não é uma coisa egoísta, mas é assim, obviamente, fico feliz por Claro, isso. claro. Ahm, Uhum. mas depois existem outras coisas que eu quero fazer, obviamente, mas elas vão se Bom, desenrolando à sim. medida que o tempo Sim, vai. acompanhamos a sua página, vai ter Sim, no, sempre no lá site, no site agora novidades, não é? já lá está o da Uhum. Clarisciência, porque Uhum. para mim, eu acho que é muito importante.
antes de nós começarmos a fazer o trabalho da mediunidade, há tanta coisa para aprender, mas eu acho que é muito importante, no meu ponto de vista, acho que é muito importante as pessoas trabalharem os clares. E, por exemplo, eu tinha a minha clarividência pouco desenvolvida. A realidade era essa. E aprendi a desenvolvê-la. E hoje em dia ela está super forte. Tão forte que eu acho que suplantou a Umas às outras, clarividência. pois. É Umas assim, ajudam-se umas às outras, não é? elas ajudam-se umas às outras. Complementam a partir Sim. da Eu continuo a mensagem. ver, sim, eu continuo a ver imensas imagens, mas já não é propriamente aquela coisa de o primeiro impacto ou a primeira. Não são todos assim, porque todos eles se mostram de formas diferentes, mas antigamente eu via, logo o primeiro impacto, eu via as pessoas, literalmente, se eram dois homens, duas mulheres, enfim. Agora muitas vezes eu sinto, e depois de começar a sentir é que eles começam a mostrar, é conforme, há dias que eles mostram-se logo, enfim, é conforme. E depois mostram imensas imagens também, mas eu noto uma diferença. Eu noto que houve uma diferença, não em relação à clareaudiência, essa continua muito, muito. Eu acho que é o clare que eu tenho mais ativo, é a clareaudiência. Acho que sou muito clareaudiente, ouço imensa coisa. ah, Inclusivamente, às vezes estou aqui no meu mundinho, como eu costumo dizer, e já me aconteceu situações de antepassados meus me dizerem coisas específicas, eu fico assim de género, e depois eu vou perguntar, oh mãe, veja lá isto assim, assim, e eu venho a saber que aquilo está a acontecer. Por exemplo, eu lembro-me de um caso, um primo meu, que a esposa, isto foi há 2 anos atrás, que a esposa estava, e foi curiosamente nesta altura, foi em novembro, a esposa estava grávida e ninguém sabia. E eu perguntei à minha mãe, mãe, sabe se a pessoa assim assim se vai ter bebê? E a minha mãe falou com a mãe dele e na altura ou sabiam, não tinham dito nada, ou ainda era uma coisa muito recente, disseram que não sabiam. E depois, para aí, em fevereiro, disseram que de facto ele ia ter um bebê. A única coisa que me foi dito foi o nome, e o nome não é o mesmo. Não sei se eles equacionaram na altura esse nome, se não, mas disseram que era um menino, e era um menino, e é um menino, o nome é que era diferente. Assim como, por exemplo, às vezes também me acontece em sessões mediúnicas, um avô falar nisso. Eu tive uma situação, já não lembro se foi este ano, se foi no ano passado, foi uma família, a mãe, dois irmãos, a mãe e dois irmãos, que me pediram para fazer uma sessão. Era suposto vir uma outra irmã, mas depois ela não pôde. E eu disse que sim. Eu disse, "Epá, se for para a mesma pessoa, faz sentido. Se for para pessoas diferentes, não faz sentido, porque eu depois. Exato. Embora desse aquilo Eu tudo. já me aconteceu duas irmãs virem fazer e aquela que eu tinha convidado, foi na altura em que ainda estava a convidar pessoas, aquela que eu tinha convidado não recebeu quase mensagem nenhuma porque a mensagem era toda para a irmã. E eu disse, eu não tenho a culpa disso, quer dizer. Mas é interessante. Neste caso concreto, não. Era o pai e o pai era super divertido. É tão engraçado porque eles, como são cá, são lá também. Uhum. E o pai era daquelas pessoas que tinha uma coisa pela vida, era tão engraçado, ele era super divertido. E eu lembro-me dele, eu sentia-o literalmente a dizer: agora és tu, para o filho. E ele ficou assim, eu disse, então, ele está a referir o neto, e eles dizem assim, não há neto. Eu assim, que estranho, porque ele está-me a referir um neto, e está-me a fazer, agora, para ele, agora és tu o Pois. próximo. E ele diz-me assim, ó Margarida, pouca gente sabe disto, mas a minha namorada está Ah, grávida. que engraçado. E eu disse, e sabe se é um menino? E ele disse, não sabemos, porque ainda é muito recente. E eu disse, olha, até pode ser uma menina, mas ele fala em neto. Portanto, eles depois nunca me disseram nada, às vezes há muitas pessoas que depois não me dão feedback, mas é muito interessante quando às vezes estas coisas acontecem Não, sim, sim. pronto, eu sabia lá se a pessoa estava, a namorada nem sequer estava Claro. ali, quer dizer, Mais uma vez mostra que eles eles estão connosco, eles estão sabem o que se passa, é em tão giro, contacto ainda. essas, é. É. E eu acho que isso é tão poderoso, porque de facto demonstra que se a pessoa tem dúvida, se a pessoa ouve, ou se a pessoa hum, faz qualquer coisa, por exemplo, já tive situações de casais em que o marido faleceu e a senhora dizia, eu sinto de noite, é como se ele sentisse o cheiro dele na almofada e parece que ele me vem dar um beijinho. Mas ela disse-me isto depois de eu lhe ter dito: olha, aquilo que ele me está a mostrar é à noite, deitar-se ao seu lado e dar-lhe um beijinho na testa. E ela dizer-me assim: isso acontece, é tão estranho. E isto é uma validação de que, de Uhum. facto, pronto, eles estão connosco. E depois há Uhum. uns que trazem mensagens poderosíssimas, super complexas, e há Uhum. outros que só dizem: olha, olá, estou aqui, está tudo bem, só para saberes que eu estou bem.
Também é muito interessante, por exemplo, aqueles que eram Sim. religiosos mostram. Já tive situações em, por exemplo, eu faço com muitas pessoas de Inglaterra. E eles têm a Igreja de Inglaterra, o anglicanismo. E o anglicanismo, embora eles sejam cristãos, não são católicos. Sim. Mas E é que eles não muito. têm o Papa, a figura do Papa Não, eles não é têm os cristã. bispos, os É. arcebispos, acho eu, mas não têm, e também não têm a E, Nossa Senhora. e as mulheres acho que também podem ser ordenadas padres, penso eu. É diferente de É, nós. é muito diferente, sim. Há coisas que são comuns, mas há outras coisas que são Uhum, diferentes. E é muito interessante porque eles mostram, lá está, depois isso é a simbologia, que é uma das coisas que eu também ensino no curso de clarividência, por exemplo, uhum. no workshop de clarividência, é a simbologia. Nós não recebemos só a imagem, a mensagem através de imagens ou de palavras ou de sensações, também vêm símbolos. Portanto, Eu acho que é o médium que às vezes escolhe o símbolo. Por eu exemplo, nunca escolhi, eles é que não. mostraram, e eu comecei a perceber que Ok. quando, isso Aquele lá está, símbolo é é porque uma é coisa assim, que se né? aprende, Pois, exatamente. pois, pois. Isso é uma coisa que se aprende, é a perceber o que é que eles nos estão a mostrar. Uhum, E, por uhum, exemplo, cada um recebe de formas diferentes. Existem imensos significados para as coisas, e há aí na internet e não sei o quê, isto significa aquilo, aquilo significa outro, mas é importante, independentemente daquilo que é comumente aceite, que a pessoa esteja aberta de mente para receber algo diferente. uhum. E, por exemplo, é muito interessante isso, e eu sei sempre quando é católico ou quando não é. Por acaso nunca tive de outra religião, foi sempre católicos e anglicanos. E é muito interessante porque aquilo que eles mostram é diferente. Eu vejo, por exemplo, se é um católico, eu vejo o rosário, vejo o terço, e se é um anglicano, eu vejo só uma cruz. E eu comecei a perceber ao início, quando comecei a perceber, ok, já percebi que quando eles mostram o rosário, fazia-me sentir que era uma pessoa católica, eu perguntava, as pessoas diziam que sim, e quando mostram a cruz, é um anglicano. Mas isso é para mim, não quer dizer que para outro qualquer seja a Sim, é mesma muito coisa. individual. Há coisas que às vezes até são idênticas, há situações que são idênticas e há outras que não. Uhum. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez falar de situações de, por exemplo, o morango. A pessoa pode mostrar um morango e para mim o morango ser uma coisa saborosa, uma coisa de paixão, uma coisa. O vermelho até pode estar ligado, por exemplo, ao chakra da raiz, da paixão, do sabor, enfim, daquele. Uma coisa mais do chakra da raiz. E a pessoa ser, o médium está a receber a informação, ser intolerante ou alérgico ao morango, e para ele aquilo é um sinal de alerta, e para mim é outra coisa qualquer diferente. Exato. Portanto, é dessas coisas. Não vale a pena nós estarmos a achar que, porque para ele ou para ela é assim, para mim também vai ser. É aceitar aquilo que vem, porque todos nós, há coisas que são iguais, que são comuns, mas há outras que são diferentes e não têm a ver com a forma como nós escolhemos. Eu acho que, pelo menos da minha experiência, até agora, a minha humilde experiência, até agora, aquilo que eu sinto é que eles mostram-nos de forma a que nós possamos entender o que é que eles nos querem dizer. É tal e qual como a história do cheiro. Lembra-se de eu lhe falar do cheiro, Sim, aquele sim, cheiro sim, sim, químico? sim, Eu sim. comecei a perceber depois, noutras situações, em que quando aquele cheiro me aparecia, eu lembro uma vez, fiz uma leitura, eu acho que foi de registros acásticos, à esposa de um colega meu, e eu não conhecia a senhora de lado nenhum. Ah, e eles mostravam enfermeiro, trabalhar num hospital, médico, qualquer coisa, porque eu via batas e o cheiro, aquele cheiro químico. Uhum. E eu disse a ela: Isto para mim cheira-me a IPO. E ela trabalha no, acho que é em Coimbra, no IPO de Coimbra, é enfermeira lá. E eu não fazia a mínima ideia. Mas aquele cheiro para mim, agora, sempre que eu sinto Agora aquele ficou, cheiro, pois. Uhum. Está é estabelecido. uma referência para mim. Uhum. Portanto, é uma coisa tão específica. Uhum. Enfim, isso também é importante. É nós, lá está. Claro, Isso são tudo coisas que se aprendem e é claro. preciso nós termos alguém que nos oriente. Uhum. Sim, E às sim, vezes até sim. pode ser uma pessoa mais nova. Eu, por exemplo, as que me ensinaram a mim eram pessoas mais novas do que eu, já tive outros Uhum. que são mais velhos do que eu. É muito importante nós sairmos do nosso pedestal do acho que, ou Uhum. de só porque eu sou mais velha, não sei quê. Não, Não. há pessoas mais novas que nós
que sabem imensa coisa porque começaram a fazer mais cedo e, Exato. portanto, têm uma sabedoria imensa Uhum. e é Uhum. importante nós aceitarmos isso. Não tem a ver com Claro. a idade da pessoa, a experiência nestas coisas não tem a ver com a idade, tem a ver com o trabalho que a pessoa tem desenvolvido. E eu sou muito grata a essas pessoas Uhum. todas que me ajudaram e que me continuam a ajudar, porque eu continuo a desenvolver, porque acho que é importante para trazer outras coisas que não há cá. hum, Sim, e que eu sim. noto que não há cá, Aprende e pronto. vai ajudando ainda mais pessoas, claro. Sim, espero que no Uhum. futuro que possa ir trazendo outras coisas. Eu Uhum. sinto, já há alguns nomes conhecidos no mercado e já há alguns nomes. Uhum. Quando eu digo mercado, é a realidade é esta, são pessoas que estão a trabalhar nesta área. Sim, sim, Não sim. tem nada de mal, as Claro pessoas que ainda não, têm essa exato. crença, mas há já nomes de referência e conhecidos, e a Alexandra também já falou Uhum. em alguns Uhum. nomes. Há nomes conhecidos, e eu falei também nestes, que, do meu ponto de vista, Uhum. são, cá em Portugal, são uma referência também. Hum, e pronto, mas o que é Uhum. certo é que há coisas que não nos ensinam aqui, não é? E eu acho que também é importante nós trazermos, irmos beber a outras fontes e Claro. trazermos também Uhum. essa experiência para passar aos próximos, não é? Também não vou estar Exato. cá eternamente, eu sei lá quando, Claro. quantos anos é que eu cá estou. Portanto, vou, naquilo que me for possível, vou ajudando e tenho todo o Bastante. gosto em ajudar. Ok, Margarida. E peço Olha, desculpa se foi assim não, não, eu um peço desculpa. testamento Passa meia enorme. hora já. A gente perde-se, não é? A gente Nesse perde-se, tema. sim. É verdade. Olha, Margarida, obrigadíssima Ora, é essa eu é que agradeço imenso. e tudo bom. Obrigada para si também. E, E aceito o e pronto. desafio de assumir a sua, a sua imagem. Vamos ver se Vai temos ver coragem. que, não custa nada. Tem agora esta Sim, sim, primeira sim. abertura, por assim dizer, e não custa nada. Traz outro entendimento às pessoas, porque as pessoas identificam-se com a pessoa em si, Uhum. e é diferente. Mas Uhum. pronto, a página é sua e quem sou eu para estou só a dar Claro, não, não, não a sei. minha opinião. Tem razão. Eu preciso Vale aquilo que vale, não é? dar o salto, fazer o salto, Exatamente. ganhar coragem e dar o salto. Tá É, bom, o universo Margarida. está a convidá-la a isso, É, mas tá, pronto. tá. Estou a ver que sim. Ok, Então olha, vá, eu obrigadíssima. vou. Então, obrigada e bom trabalho e tudo bom. Obrigada Tá? igualmente, Alexandra. Obrigada.